Bom dia, professores, professoras. Que bom, né? Nossa rede aqui, nessa parceria tão significativa com o Sesc Piracicaba, que sempre nos apoiam. Esse é o nosso papel. É ampliar o repertório das crianças com a literatura, é proporcionar, né, vivências, mediações com a literatura na infância. Que bom que a gente está aqui. Que bom que vocês estão aqui. E a nossa rede, ela tem muito potencial, muito interesse. Vocês aqui estão provando isso. 130 vagas que foram disputadíssimas, né? O nosso papel está aí. Vocês fazem a diferença para os bebês. Obrigada por vocês fazerem a diferença pelos bebês. Dia 9 de abril, eu tive um encontro com a Rede Municipal de Educação de Piracicaba. A gente conversou sobre leitura na primeiríssima infância e também sobre a pesquisa que eu realizo com as histórias interativas, que eu chamo de A História Aberta. Agora, nesse momento, eu convido vocês para acompanhar um pouquinho dos temas que a gente conversou naquele dia. Agora, eu queria fazer uma coisa que era me apresentar para vocês antes da gente começar a nossa formação, combinado? Bom, para isso, deem uma aquecida. Agora dá uma boa espreguiçada. Ah, boa, muito bem. Ai. Agora faz assim com a mão. Agora para cima. Gente, que cena linda daqui. Agora eu vou afinar a capacidade de ouvir. Eu canto, quando fizer assim, vocês cantam. Ai, ai, ai. Lindos. Ai, ai, ai. Queria contar para vocês rapidamente a minha trajetória. Eu sou contadora de histórias, como eu disse, há 27 anos. Comecei a contar histórias com 19 anos. Podem fazer a conta de quantos anos eu tenho. E na primeira história que eu contei, aconteceu uma coisa que mudou o meu jeito de narrar para sempre. Eu estava com um grupo e preparei coisa em casa, objeto, li o livro, sabe? Estava tudo na ponta da língua. Quando eu comecei a contar, uma criança levantou a mão e disse assim: Kiara, na minha casa aconteceu isso, 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 isso. Já viveu isso, professora? Quem já viveu, levanta a mão. Quando aquela criança falou aquilo, acendeu uma luz, um holofote, em cima da minha cabeça. As crianças estavam bagunçando, ficaram em silêncio absoluto. Dava para ouvir até a mosca voar. Todo mundo olhou para mim, eu sabia o que dizer, gente? Não. E o que a criança disse, era fácil ou era difícil? Difícil, não era nada corriqueiro. Aí eu falei aquela frase que a gente fala quando não sabe o que dizer. Depois a gente... E aí, todas as crianças fizeram assim, ah. E aí, eu passei a contar a história sozinha. Porque as crianças disseram, ela não está ouvindo a gente. Ela não está interessada por quem a gente é, por qual é a nossa história. Ela está só na história dela. Aquilo cortou o meu coração. A partir dali, eu jurei que eu só ia contar a história interagindo com as pessoas. Mesmo que eu não soubesse o que dizer, eu ia falar, meu filho, não sei o que dizer para você. Você me pegou, mas eu ia tentar ouvir, tentar interagir, descobrir uma maneira. Hoje, 27 anos depois, eu chamo essa maneira de A História Aberta. E é um pouco sobre essa perspectiva que a gente vai conversar aqui hoje. E é uma perspectiva que toca muitos assuntos. A gente vai falar sobre leitura de mundo. E sobre como é que a gente começa isso ali nos anos iniciais. E sobre como essa interação pode acontecer, a gente estando com bebês tão pequenos. Mas antes eu queria contar a minha história. Quem acha que meu nome foi escolhido pela minha mãe, levanta a mão. Quem acha que foi meu pai? Quem acha que foi minha avó? Quem acha que não foi nenhum desses? Minha mãe nasceu numa cidade pequena chamada Fernandópolis. Hoje é uma cidade grande. Na época, só tinha uma rua. A rua ia... No final da rua tinha uma praça. Em cima da praça tinha o coreto e a igreja. Do lado de lá tinha a prefeitura. Em frente à prefeitura tinha a escola. Atrás da escola tinha o cemitério. Tinha um Banco do Brasil, uma sorveteria, acabou a cidade.
Eu acho que vocês foram lá, inclusive. Nessa cidade, minha mãe morava assim numa casinha perto da escola. Minha avó era professora de alfabetização. E minha mãe dizia, não tem nada para fazer nessa cidade. E aí minha avó disse, se não tem nada para fazer, você inventa alguma coisa. Para passar o tempo, então, ela inventou uma mania. Alguém tem uma mania? Quem tem mania de dormir no travesseiro fresco, ele esquenta, você deita do outro lado. Alguém tem? Quem tem mania de fazer lista para o dia seguinte? Alguém tem? Quem tem mania de tomar banho e lavar o box? Quem tem mania de doar tudo da casa? A mania da minha mãe era pegar uma madeira e bater no portão assim. Minha avó dizia, minha filha, você para. Se você fizer isso e o circo vier na cidade, é perigoso o circo. Minha mãe então fez a mala e ficou à espera do circo. Ela queria ir embora com o circo. Quem acha que o circo levou minha mãe, levanta a mão. Quem acha que não levou? Quem acha que levou e devolveu? Ela deu muito trabalho. Gente, ela cresceu lá mesmo. Quando ela estava adulta, ela saiu da cidade, veio para São Paulo estudar na escola de um adulto. E quando ela chegou na escola de um adulto, tinha um homem sentado, e aí ela olhou para ele olhou para ela, e tocou uma música assim, I just call cha-cha to say. Aí eu nasci. Esse homem era uma mistura, assim, vamos resumidamente, foi isso que aconteceu. Como a gente percebe as crianças quando a gente conta histórias para elas? Existe alguma coisa ali na primeiríssima infância que está ligado às experiências inaugurais, portanto é precioso quanto à abertura dessas crianças na sua pesquisa, na sua investigação do mundo. Nesse momento eu conto um pouco sobre uma criança que eu encontrei que foi muito importante na minha trajetória e também sobre a minha professora da primeiríssima infância. Vem comigo. Uma vez uma criança de 3 anos olhou para mim, puxou meu vestido e disse, Kiara, inventar é colocar vento nas coisas? Pensando numa perspectiva de vida sufocante, sim, é colocar vento nas coisas. E eu disse, o que é o vento? E ela disse, o vento é tudo aquilo que leva as coisas para cima. Nesse dia, tinha 3 anos, o nome dela era Maria. Nesses dias eu comecei a pensar que a gente é muito genial e muito livre no começo da vida. E que a gente pode pensar a infância por 2 perspectivas. Ah, e as crianças são tão ingênuas, são tão doces. Ou a gente pode pensar que elas são livres. Que toda vez que nasce uma criança, nasce muitas experiências iniciais. É como se o mundo se reiniciasse, como se começasse de novo. E eu queria saudar vocês, porque quem está com a primeira infância, está vendo a vida começar de novo todas as vezes. Está vendo gente habitado de 1 milhão de perguntas todas as vezes. Está vendo que a humanidade nasce genial, pelo menos até os 7 anos de idade. Depois eu não sei o que acontece. Mas até os 7 anos eles são livres, muito mais do que ingênuos. Muito mais do que doces, delicados, eles são livres. Eu, há 6 anos quase, estou morando em Portugal. E aí vim no ano passado para o Brasil para inaugurar um banco de histórias, como um podcast dentro de uma praça. Primeira história que eu contava no Brasil. Quando eu cheguei, comecei a contar a história, eu vi uma senhora, apareceu, assim, longe. Uma senhora bonita, estava com um turbante, linda. Eu disse, nossa, que senhora bonita. Ela deu mais um passo, eu falei, meu Deus, conheço. Ela deu mais um passo, eu disse, nossa, eu conheço profundamente essa mulher. Ela deu mais um passo, eu disse, na minha família não é, mas podia ser. Eu conheço essa mulher muito profundamente. Essa mulher, eu fiquei magnetizada pela mulher a história inteira. E ela me olhava com um olhar generoso, assim, sabe, amoroso. E eu fiquei chocada, mas são 27 anos contando histórias, são muitas pessoas. Quando acabou a história, a mulher olhou para mim e eu senti um tipo de gratidão muito bonito e muito raro e muito esquisito, que eu não conseguia dizer o que era. Ela disse, eu fui sua professora dos 2 aos 4. Ela foi uma das pessoas mais importantes da minha primeira infância. Eu, aos 45 anos, bati o olho e sabia disso. Sabia profundamente. A sensação que eu tinha era de alguém que foi tão fundamental para mim, quase tanto quanto a minha mãe. A gente é feito das pessoas que nos atravessam, das pessoas que nos ampliam,
das pessoas que nos entregam uma coisa preciosa, chamada presença. Eu fui olhada por aquela mulher aos 2 anos de idade. Contar história para as crianças é também apresentar a elas visões diferentes de mundo. E quais são as histórias que merecem ser contadas? A gente conversa agora sobre uma expressão que muitos de vocês conhecem, que se chama as histórias clássicas. Depois a gente vai conversar sobre como isso interfere no processo de pertencimento das crianças muito pequenas e também dos bebês. E vai falar de um termo bonito demais que se chama ancestralidade leitora. Vamos lá? Cheguei em Portugal e eu entendi as histórias como histórias clássicas. Quem já ouviu as histórias clássicas? Vamos falar o nome das histórias clássicas. Primeira história clássica. Chapeuzinho Vermelho, outra história clássica. Branca de Neve, Bela Adormecida, outra história clássica. João e Maria, outra história clássica. 3 Porquinhos, outra história clássica. João Pé de Feijão, Pinóquio, Patinho. Quando eu cheguei em Portugal, gente, a minha cara só não caiu porque o brinco estava pregado segurando. Lá, daquele lado do mundo, faz frio, e quando faz frio todos se recolhem. E quando faz calor, na primavera, verão, todos saem de casa. Foi ali que eu entendi por que criaram a história da cigarra e da formiga. Porque só tem trabalho na primavera e no verão. Ali eu entendi por que existem aqueles bosques, aquelas lareiras, aquilo de deixar o João e Maria na floresta, aquele patinho feio do lago que congela. Ali eu descobri uma triste realidade. Não existem as histórias clássicas. As histórias clássicas são de verdade, sabe o quê? Histórias europeias. Só. E ali me caiu a ficha de que a gente continua no Brasil contando e elevando essas histórias como se elas fossem os grandes arquétipos e as grandes importâncias de repertório que as crianças são obrigadas e precisam ter como um repertório mínimo que uma criança precisa conhecer. E aí eu me lembrei de uma professora que estava no Tocantins, e ela disse: Chiara, eu perguntei para minhas crianças de 3 aninhos, qual é a sua fruta preferida? Elas falaram morango, mirtilo e uva. Gente, no Tocantins, alguém já foi para o Tocantins? Alguém já foi para Goiânia? Goiás, Brasília? Morango, mirtilo e uva não são necessariamente frutas daquele lugar. Se elas tivessem falado das suas frutas, mas não. E aí eu perguntei, professora, mas de onde elas conheciam essas frutas? As professoras disseram, das histórias, dos livros. É bonito ser uma princesa que vive num castelo que come mirtilo, morango e uva. Eu acabei de ensinar a criança a não gostar de ser quem ela é, a não reconhecer valor no que ela tem, a não reconhecer a sua casa, a sua família, a sua cultura, os seus saberes, a sua cor de pele, os seus sabores, a sua musicalidade, a não reconhecer isso como um valor. Eu acabei de ensinar, muito pequenininha, ela não gostar de ser quem ela é. E aí falam, mas Chiara, são os arquétipos universais. Universais para quem? Para as pessoas brancas europeias. Universais, se a gente usa aquela perspectiva de falar aquela frase, eu estou precisando de um norte na minha vida. Norte, quem está no norte no mapa são eles. Mas eu suspeito que eles estejam precisando de um sul na vida deles, que no caso somos nós. E eles reconhecem isso e por isso ovacionam a nossa relação com as infâncias. Eu passei lá em Portugal a pesquisar as nossas histórias. Histórias indígenas, histórias negras, histórias das nossas festas, das nossas culturas, das nossas tradições, olhando com muito cuidado uma palavra que chama folclore. Folclore é quando a pessoa branca, de fora, vai lá na cultura, entende, estuda, escreve sobre, assina, ganha direito autoral, mas é uma cultura tida por aquele olhar como exótica, diferente, do outro. Não é o olhar de dentro. Dificilmente a gente tem um mestre da cultura popular
que chama a sua cultura de folclore. Não é folclore, é cultura. Quando a gente fala folclore, parece aquela coisa que não vale muita coisa, sabe? É só na festa do folclore, é só na festa junina. No ano todo a gente conta as histórias clássicas, deixa essas histórias de folclore para o dia do folclore. São as histórias de formação de um povo. São histórias que trazem culturas interessantíssimas, profundas, ancestrais. Essa professora estava me contando que ela hoje trabalha num lugar de formação de leitores, em que todas as crianças que nascem recebem na maternidade um livro e a carteirinha da biblioteca. E é um dos trabalhos mais bonitos e emocionantes que há hoje no Brasil. E conversando com ela, ela me falou uma frase que me emocionou profundamente, me transformou. Eu queria falar para vocês. Ela me disse, sabe por quê que elas recebem o livro da biblioteca, o livro delas e a carteirinha da biblioteca? Eu falei, por quê? Porque elas não têm uma ancestralidade leitora. Os ancestrais dessas crianças não tiveram acesso a bons livros. E a gente transforma o tempo dessas crianças quando transforma essas crianças nas futuras avós que já seriam leitoras, nas futuras bisavós que já são leitoras. Kiara, mas como é que eu transformo, como é que eu formo um leitor? Essa pergunta é complexa, difícil, é bonita demais. E a gente começa lá no comecinho da vida. Nas sociedades urbanas, contemporâneas, a gente tem um entendimento de que o corpo é uma coisa e a mente é outra. Eu pergunto para vocês, como é que seria se a gente considerasse o corpo das crianças como alguma coisa integrado, livre, inteligente, imaginativo? Como é contar histórias quando o corpo é um caminho para a descoberta do mundo? Lembra o menino que olhou para mim e disse assim, Kiara, na minha casa aconteceu isso? Naquela época eu achava que para contar história as crianças tinham que ficar sentadas, olhando para mim. Era essa perspectiva que eu tinha. Quando aquele menino me disse isso, eu comecei a olhar para os corpos dessas crianças e comecei a perceber que na escola elas vão passar anos e anos sentadas, gente. É ou não é? Depois de sentar na escola, elas vão sentar na vida adulta. Horas e horas para trabalhar. E depois de sentar na infância, sentar na vida adulta, elas vão tentar, de alguma maneira, fazer um pilates para dar uma melhorada na situação. As crianças pequenas, principalmente os bebês, principalmente 0 a 3, mas eu suspeito que até os 7 anos de idade, têm um corpo e são muito leais ao corpo que elas têm. Elas ainda não estão cortadas, formatadas, por isso elas escutam o seu corpo. Elas rolam, elas bocejam, elas pegam no amigo, elas encostam nelas mesmas, elas pedem colo. Quando elas vêm para o colo, elas se aninham, porque é como se o corpo delas soubesse exatamente como existir com plenitude. E o nosso trabalho é um trabalho que, às vezes, é muito doloroso. Porque a gente pega aquele corpo que tem bastante liberdade e precisa trabalhar coletivamente. Mas, muitas vezes, a gente tem a visão de que história se ouve com, que mediação de leitura se faz com os olhos. E eu queria dizer para vocês que história a gente ouve com o corpo todo. Que mediação de leitura a gente faz no coletivo. É muito mais um mergulho no qual a criança é o investigador daquela experiência do que necessariamente um livro que eu vou entregar um conteúdo. As histórias estão na origem da formação humana, nessa aventura complexa de se tornar gente nesse mundo. Mas será que diante das crianças a gente precisa simplificar, didatizar, moralizar? Será que a literatura é assim explicável? Desde quando a gente começa a contar histórias? É sobre isso que a gente conversa agora. E todas as vezes que a gente estiver muito cheio de certeza levando uma história, pensa, será que eu não estou ensinando um peixe a andar de bicicleta? Essa criança não está pegando o que eu estou... Por que você lê um livro e todo mundo tem que achar legal? Todo mundo tem que gostar, todo mundo tem que ter a mesma apropriação. Não.
Todo mundo tem que conseguir sentar, todo mundo tem que conseguir adorar o livro porque você gosta, todo mundo tem que... Toda vez que todo mundo tiver que fazer alguma coisa, pensa, será? Será que não há outros caminhos? Será que a gente não pode apontar mais de um caminho para essa leitura? Importa a jornada, importa o caminho, importa o contato, as interações. Toda vez que uma criança interrompe a história que está sendo contada, ela está te entregando presença. Ela está te propondo uma fala. Ela está tentando se expressar. Ela está tentando dizer que a história para ela não está num lugar bom, ou ela está tentando te dizer que a história que você está contando acordou as histórias que ela tem dentro dela. E não há nada mais precioso, ela está pegando uma história vivida e tentando te entregar. Por favor, não fale, silêncio que eu vou continuar a história. Recebe, mesmo que você não saiba o que dizer. Uma vez uma história de uma mãe grávida, o bebê crescia na barriga. Aí, só que não dizia que era um bebê, o negócio ia crescendo, crescendo e tinha uma grande explosão. Quando deu a explosão, o menininho falou assim, Kiara, falei, o quê? As abelhas caem. Eu disse, o que, meu filho? E eu estava num lançamento de livro, estava o autor, sabe, estava todo mundo. Eu, como assim? As abelhas caem de olhos fechados? Gente, eu respirei fundo e pensei, toda a capacidade metafórica que há em mim ativada, 1, 2, 3. Aí, quando eu olhei para o que aquele menino disse, ele disse que as abelhas, quando caem, fecham os olhos. Nascer é um tipo de queda para fora do lugar onde você está. Era exatamente o que o livro trazia. Ele trazia a explosão. O bebê ia transpor uma barreira. E quando a gente cai, será que a gente olha para ver onde a gente está? Ou será que a gente fecha os olhos e olha para dentro de si? Mas foi preciso que eu emprestasse para ele a minha imaginação para costurar a ideia dele na história. Nesse ponto, é muito importante que a gente também abra a nossa imaginação e olhe com generosidade para o que as crianças trazem. Às vezes elas precisam, então, parar e cantar uma música, parar e ouvir uma ideia, parar e ouvir, na minha casa aconteceu isso, parar e receber um abraço. A história dentro de uma escola é da ordem do indizível, da ordem do misterioso, da ordem, como uma amiga que fala isso, é tão bonito, como um GPS da humanidade que nos fizesse lembrar que nós somos generosos. Não conta essa história, é muito complicada, as crianças não vão entender. Quando a gente pensa assim, a gente pensa a criança como uma folha em branco, a gente como alguém que tem que colocar coisa naquela criança. A criança é um sujeito capaz de produzir cultura sobre si e seu meio. A criança não é alguém que ainda não está pronto. Meu lanchinho, vou comer. Quando a gente canta isso, a gente diz, criança, você ainda não é nada. Você coma seu lanche para um dia ser grande, tá? Para um dia crescer, para um dia ficar fortinho. Porque você, como está hoje, fraquinho e com fome, precisando crescer, é um ser precário, é um ser cheio de lacunas. Eu não posso ler uma história e perguntar o que você entendeu dessa história e você me dizer objetivamente o que você entendeu dessa história, então é como se não valesse. Só que não. Só que as histórias não são explicáveis. Eu tenho 3 filhos. A minha filha mais velha, Luísa, tem hoje 21 anos. E quando ela era pequena, ela tinha 7, a outra tinha 3. Eu me separei do pai delas. Eu tinha um cachorro, porque eu dizia, crianças da cidade, que não têm nenhuma experiência quase com natureza, precisam ver uma cachorra. Alguém já viu o cachorro parir? O cachorro tem um filho, depois pare, nasce. Tanto aprendizado aquela experiência. Adotei uma cachorra, soltei a cachorra, 13 filhotes. Quando nasceram os filhotes, o pai veio com as meninas para casa para deixar as meninas, guarda compartilhada, e a pequenininha disse, papai, vem ver os filhotinhos. Ele era contra cruzar cachorro, então ele entrou com uma cara, ele olhou os cachorros e fez, aí eu olhei para ele tremendo, ele estava na frente das 2 filhas, ele olhou e disse, eu estou muito orgulhoso dessa cachorra, ela é uma cachorra muito boa mãe para os filhinhos dela. E eu pensei, eu estou muito orgulhosa que escolhi um homem com sensibilidade, para saber que estava falando da maternidade na frente de 2 filhas. E aí,
ele saiu com a pequena de 7 anos e disse, mamãe, por que o cachorro só lambe um filhote? Ai, gente, por quê? Lascou mesmo. O que aconteceu? Era o mais indefeso, o mais fraquinho, tinha morrido. A mãe estava tentando ressuscitar o cachorro, gente. Olha que cena romântica que eu ensinei para minha filha, não é? Sobre a maternidade. Eu olhei para a cara dela, sabe o que ela falou para mim, gente? Mamãe, não fica assim com essa cara. Esse cachorro veio para viver uma fábula. Fábula é uma história de bicho muito pequena que logo termina. Ele se tornou filho dessa cachorra, irmão dos irmãozinhos, e agora a vida dele já acabou, que nem uma fábula. Eu escorei na parede, eu falei, o quê, minha filha? O quê? Quando aquela menina diz isso, ela me conta que ela sabe olhar para a vida e atribuir sentido ao que ela vê e vive. E a gente só consegue atribuir sentido ao que a gente vê e vive se a gente tiver repertório. Se a gente conhecer um mundo e mergulhar no mundo. E as crianças pequenas olham e falam, professora, por que você está com esse cabelo? Professora, por que você está com essa blusa? Professora, você tem pai, você tem mãe, você mora na escola? Professora, por que você pôs seu cabelo assim? Professora, por que você não está rindo hoje? Professora, você está triste? O que aconteceu? Até isso elas percebem. Professora, você não trabalha? Porque não há nada mais interessante do que um indivíduo na sua totalidade diante dela. Não há nada mais interessante. E nós subestimamos esse lugar do narrador, esse lugar de um professor mais autoral, com mais intencionalidade, que é mais proponente dos seus processos e das suas mediações, das suas narrações de história. A criança quer ver a história atravessar você, professor. A criança, quando você conta, vê sua mãe, vê sua avó, vê seu tio, vê quem te contou história na vida, vê quem te deu o suprassumo de quem você é. E isso faz a gente imantar na pessoa. A gente fala, olha, que tem alguém se transformando na minha frente. Os bebês fazem isso com uma sutileza assustadora. Quem aqui já contou uma história que você não gosta para um grupo de bebês? Levanta a mão. Quem aqui os bebês não ligaram direito e ligaram no dia que você contou que gostava? Levanta o dedo. Eles conseguem perceber prazer na voz. Eles conseguem perceber se o nosso olho brilha. Eles conseguem perceber a temperatura do nosso corpo. Porque o corpo deles ainda não está formatado, sentado, preso. Eles ainda não estão presos a ideias fixas. Eles estão presentes. E eles nos percebem de uma maneira muito bonita, delicada e aberta. Como indivíduos, como sujeitos. E a minha proposição é que a gente olhe para eles como quem está fazendo um mergulho de aderência na vida. Quem aqui tem filho? Quando o filho está na barriga, a gente fala com o bebê, certo? Meu filho, você vai nascer, meu filho, seu pai quer tal nome, sua mãe quer tal nome. Olha, quando você nascer, seu quarto já está preparado. Calma, meu filho, a mamãe acordou, está meio agitada. Olha, a gente vai fazer o ultrassom, meu filho, sua irmãzinha está aqui do lado. Olha, meu filho, vamos visitar. Olha, meu filho, arrumei sua madrinha. Olha, meu filho, estou aqui passando a roupinha da maternidade. A gente tagarela com a criança, certo? E a criança também ouve da barriga a voz do pai, a voz das músicas que a gente ouve. Quando a criança nasce, a gente faz uma coisa com a criança, através da fala, do canto, do toque, que é colocar a criança na vida, colocar a criança na cultura. É como se a gente sensibilizasse, é como se a gente tocasse e fosse dando aderência a essa criança. Meu filho, você mora aqui, a mamãe está cuidando de você, a mamãe está te dando mamar, a gente canta as músicas que eu ouvia quando era pequeno, a gente mostra os lugares que ama, a gente conta para a criança, agora está de noite, agora está de dia, agora você vai para a escola, mas agora a mamãe depois volta para te buscar, essa aqui é a sua família, você parece com sua avó, você parece com sua mãe, essa aqui é a mandioca, essa aqui é a beterraba, esse aqui é o feijão, hoje você vai na escola aprender a ler e escrever, esse aqui é o livro, esse aqui é o passeio de férias. A gente fala e canta e toca. E o cuidado que a gente tem quando fala, canta e toca é o que garante a aderência. A criança passa a pertencer ao mundo, a conseguir se identificar, a conseguir se entender como alguém
que tem viabilidade, como alguém que tem pares, como alguém que é validado e é importante. Todas as vezes que uma criança está sentada no chão e a gente pega essa criança no colo sem comunicar essa criança, estou com pressa, preciso tirar as crianças, peguei a criança e fui, e a criança não entende onde ela está indo, por que pegou ela assim, o que vai fazer com ela, a gente não está tratando essa criança como um sujeito, como uma pessoa. Mas a criança é muito pequena. Gente, uma vez, num céu, Butantã, em São Paulo, tinha um menininho com fimose. A professora estava trocando a fralda dele, e vieram mais 3 pessoas ver a fimose do menino e tal. De repente, a professora disse, por favor, não façam isso. Ele tem 6 meses, mas ele é uma pessoa, e isso é a intimidade desse corpo. Nós passamos muitas vezes dessa barreira por termos uma formação adultocêntrica. Nós, adultos, somos o centro. Então, a gente vai falar com as crianças, a gente fala mãozinha, pezinho, casinha. Para a criança, a mão dela não é mãozinha, é mão. O pé dela não é pezinho, é pé. Pezinho é a nossa perspectiva de adulto, que se acha o estado universal do ser humano, e todo o resto é pezinho. Assim como os europeus se acham os clássicos e todo o resto são histórias étnicas, histórias folclóricas. A nossa história não é folclórica, a nossa história é saber, é cultura. As crianças não são falhos, eles são seres inteiros, muitas vezes mais íntegros ainda do que nós, que já deixamos passar tanta coisa. Então, essas 2 perspectivas foram perspectivas muito, muito formadoras para mim, de muita quebra de paradigma nesse trabalho. As histórias estão em todas as partes. As crianças vivem microdramaturgias do cotidiano. E se a gente percebesse que contar histórias vai muito além dos livros, faz parte de conhecer o mundo e se tornar parte dele. Kiara, mas como é que a gente pensa no cotidiano, onde é que estão as histórias e as crianças? E eu vou dizer para vocês, as histórias não estão só no momento em que a gente senta as crianças para uma leitura. Também não estão só no momento em que a gente pega uma criança e está lendo com ela individualmente. As histórias também não estão só, deixa eu pensar, numa proposição que a gente fez. As histórias estão em todos os lugares. As crianças pequenas vivem uma coisa que são as microdramaturgias do cotidiano. Eu apareço, eu desapareço. Eu saio, eu entro. Eu durmo, eu acordo, eu caio, eu levanto. É como se fossem pequenas histórias que acontecem a cada segundo. E o professor da criança muito pequena tem um papel bonito, que é o papel de alinhavar esses acontecimentos. O papel do narrador, que narra o cotidiano com essas crianças, narra que elas chegaram, narra que elas são importantes, narra que elas estão juntas. A capacidade da gente de falar, cantar, narrar e ver sentido é alguma coisa que entrega a essas crianças pertencimento e, dentro do pertencimento, uma coisa bonita, como essa coisa da Luísa. Capacidade expressiva. Capacidade de contar sua própria história. Capacidade de se entender como uma pessoa nesse mundo. Professoras, como seria se as crianças pudessem reconhecer os seus vínculos de afeto? Independente das convenções ou do que deveria ser, como seria se elas olhassem e validassem o que elas têm? Como seria estar diante das crianças e das histórias com mais escuta e menos julgamento? Uma professora que me disse assim, Kiara, eu tenho um menino que ele tem 3 anos. O pai dele morreu. E eu não quero nem ver, porque vai ter festa de Dia dos Pais. Naquela época ainda tinha, hoje muita coisa já foi repensada, né, gente? A professora disse, se esse menino entrar chorando, Kiara, eu vou passar vexame, eu vou chorar também, porque a gente tem uma ligação muito bonita, muito importante, e vai doer em mim. Aí a gente conversou, eu e as professoras todas, para pensar juntos o que o menino fala, como é que a gente conduz esse caso. E aí ela disse, olha, eu perguntei para o meu aluno, ele falou assim, meu pai está no céu. Ela falou, aí eu não sabia mais o que dizer. Falei, bom, então vamos fazer o seguinte,
que esse menino pode fazer para acessar esse pai que está no céu? Alguém tem uma ideia? Rezar é uma possibilidade. Outra possibilidade, fazer de conta que é um pássaro, fazer umas asas bem bonitas, levar todas as crianças da classe para o mundo dos pássaros, onde todo mundo conversa com avós, com tios, com cachorros que já morreram, com pais que já morreram, e aí a gente pode falar à vontade, pode recuperar, rememorar histórias, porque quando as pessoas morrem, elas ainda existem nas histórias que a gente viveu. Quem aqui já passou uma prova difícil e falou, mãe, onde você estiver, olha por mim. Vó, me ajuda a fazer essa decisão, essa escolha. Alguém nos entregou capacidade narrativa no começo da vida. Ou foi sua mãe, ou foi sua avó, ou foi sua tia, ou foi uma professora, ou foi alguém que olhou para você e dispôs histórias. E aí, bom, gente, o menino então fez a asa, foi lá, conversou com o pai. Quando ele voltou, a professora ouviu as histórias, as memórias desse menino com o seu pai, a coisa estava caminhando bem. Depois essa professora não pôde voltar. E uma professora do grupo teve uma ideia tão bonita que eu queria dividir com vocês. Sabe o que ela disse? Pergunta para esse menino, quem é que está ajudando seu pai a cuidar de você aqui? Provavelmente ele vai dizer o avô, o professor de educação física, o irmão mais velho, o tio. Pois então faz esse menino fazer 5 presentes de Dia dos Pais, chamar todos esses homens e dizer muito obrigada por ajudar meu pai a cuidar de mim. Vejam a mudança de perspectiva. A gente sai do coitado do menino que está sem pai. 7 entre 10 casas no Brasil, os meninos estão sem pai. E a gente passa para um menino que reconhece seus laços de afeto, reconhece quem está do lado dele, reconhece quem, de alguma maneira, faz ele se sentir pertencendo, faz ele se sentir filho, cuida dele, está ali de verdade. A gente conta para essas pessoas que elas importam. A gente conta para as pessoas que elas existem, a gente valida a experiência humana nesse planeta. Desde que a gente esteja aberto e que a gente consiga repertoriar essas crianças. Muitas vezes uma criança chega na primeira infância e passa a primeira infância com caixas fechadas. As meninas são todas umas são todas muito são todas muito meigas. Como você é meiga, bonita, carinhosa, boazinha, cordata, silenciosa, bem comportada. E os meninos, como é que são os meninos? Fortes, valentes, levados, curiosos, perspicazes. Os meninos para fora, vamos brincar lá fora. As meninas para dentro. Um dia a gente ainda vai falar para um menino como você é cordato, como você é delicado, como você é amigo, como você é leal, como você é sensível, como você é carinhoso. E um dia a gente ainda vai olhar para uma menina e dizer como você é valente, como você é forte, como você é corajosa, como você é inteira. Eu nunca esqueço, a minha filha com 3 anos pegou uma espada de papel e disse, vou matar você, vou matar meu pai. Era a época da Susana Richthofen. Aquilo foi uma facada no meu coração. Eu disse, a contadora de histórias, eu disse, filha, vamos guardar essa espada, vamos pegar uma varinha. Ela falou, como é que eu vou enfrentar os perigos da vida com uma varinha, mamãe? Eu disse, pega essa peixeira aí, minha filha. Pega essa peixeira. A raiva, a intensidade, o enfrentamento também são características importantes, fundadoras de quem a gente é. Um dia, essas caixas todas vão parar de vigorar. E a gente não vai mais achar bonito as crianças porque elas são ingênuas e doces. A gente vai achar bonito porque elas estão diante de experiências inaugurais. Elas estão olhando o mundo pela primeira vez. Na literatura, a gente não precisa explicar. A gente não lê para uma função. Mas de 0 a 3 anos, é o momento em que a pessoa forma quem ela é. Ela aprende a dividir o lanche, ela aprende a esperar a vez,
ela aprende a olhar o outro, olhar para si, ela aprende a se expressar. E depois não há mais uma abertura tão enorme, uma sensibilidade tão aflorada. Depois a gente vai sofisticando essa experiência que teve. Esse lugar do primeiríssima infância é extremamente privilegiado. Qual a diferença entre uma história contada, uma história mediada e um livro, assim, lido sozinho? Onde é que o narrador entra nisso tudo? E se a gente pensasse a contação de histórias como um grande encontro entre histórias escritas, histórias vividas e histórias que ainda esperam para serem encontradas? E se os livros podem ensinar todas essas coisas, um livro de literatura é um livro onde a gente pode não espremer para caber, para ensinar e caber na sina, mas a gente pode ampliar as percepções. A gente pode se esticar, a gente pode caber, a gente pode experimentar. Eu queria propor para vocês a ideia de instalações literárias. Porque a gente acha que tem que ler o livro, então a gente pega o livro e faz começo, meio e... Verdade, existe uma sequência. A leitura literária precede dessa sequência. Existe o editor, o autor que fez o livro no tempo da leitura, no tempo da palavra. Mas a oralidade é uma expressão complementar a essa literatura, a essa mediação de leitura, essa leitura em si. A oralidade tem corpo, voz, substância. E uma vez eu fiz uma formação, uma professora, ela olhou para mim e disse assim: não tenho jeito para isso, Chiara. Eu falei: como assim, Elaine? Você vai dizer que você não tem... Não tenho jeito. Porque quando eu conto a história, sabe o que as crianças falam? Professora, vou poder beber água depois? Professora, falta muito para acabar? Aí a criança que gosta mais de mim fala, sabe o quê? Gente, deixa a professora contar a história, gente. Olha lá. Deixa ela estar se esforçando tanto. Deixa ela, vamos respeitar. Ela disse, eu me sinto péssima. Aí eu disse, nenhuma. Ela disse, não, tem uma que eu conto, ninguém pisca. Eu falei, ainda bem. Me faz aí, como é que você conta? Eu faço assim uma voz. Vou contando a história, vou falando. Se eu fizer assim, gente, até o fim da palestra, vocês vão aguentar? Não, eu estou narrando. Gente, essa voz é inspirada num narrador que está fora de você. A nossa voz conta o nosso choro, a nossa birra de infância, os nossos amores, a gente parecer com a nossa mãe, com a nossa avó, a nossa ancestralidade. A nossa voz é uma expressão verdadeira de quem a gente é. É claro que a gente pode fazer personagens, pode, deve brincar, mas o narrador é a gente. Se não posso falar, não faz essa bagunça, não morde o amigo. Não posso. Esse lugar é o lugar do narrador, da relação direta. Certo, gente? Gente, o nosso corpo é o que tem para hoje. Eu também queria menos aqui, mas não deu, entendeu? Isso aqui é o que eu tenho para entregar para vocês, é o que tem para hoje. E as crianças, via de regra, amam, olham para a gente, abraçam, tocam, pegam até a gordurinha da gente, não é? Apertam a gente, brincam com a gente, querem a gente na integralidade. Entreguem quem vocês são a essas crianças, contem quem vocês são a essas crianças. Toda vez que a gente, enquanto educador, conta quem a gente é, a gente ensina a criança a gostar do que ela tem e o que ela é. A professora me disse assim, bom, a história que eu conto e ninguém pisca é a história da Cinderela. Ala casumba, mexe casumba, plift, ploft, lembra? Gente, isso faz mais de 20 anos, foi na rede de Itapevi. Aí eu cheguei em casa, fui estudar histórias, a psicanálise dos contos de fada, o que estava por trás. E aí a história o autor falava o seguinte, essa história fala do amor da mãe pela criança no comecinho da vida. Sabe aquela época que a mãe é misturada com a criança, ainda muito fundida com a criança? A criança está com frio, a mãe esquenta, fome, a mãe troca. Nesse lugar eu vou construindo o senso de se sentir importante, relevante, vivo.
se quando eu sou muito pequeno eu tenho a assistência necessária, eu crio uma percepção de que na vida eu não vou ficar desamparado. Deixa chorar, vai ficar mal acostumado. Quando eu deixo chorar, eu conto para aquela criança que ela não vai ter com quem contar. Que ela não é importante a ponto de na vida encontrar logo o seu alento, o seu colo, o seu contato. E aí eu cheguei para ela, né, querendo contar. Falei, professora, sabe essa história que você conta, que todo mundo gosta? Ela disse, aí posso te contar uma coisa? Eu falei, o quê? Sabia que eu perdi a minha mãe quando eu era bebê? Ela conta para as crianças como é que ela sobreviveu a uma perda nessa fase da vida. Ela fala sobre como que ela viveu esses afetos. Só que ela não fica explicando isso para as crianças. Mas quando ela passeia pela história, ela passa por esse lugar. Vamos fazer um combinado? Eu combinei com o pessoal do SESC, com a secretaria, nós vamos todos daqui para a Bahia, a viagem já está paga. Certo, gente? Não precisa nem ligar para casa, a gente já manda um Instagram lá, já faz uma selfie coletiva e o povo que se vire, certo? Não se preocupem, só que um detalhe, o nosso guia vai ser da Ucrânia. Ele nunca veio ao Brasil, nunca foi para a Bahia, nunca comeu uma acarajé, mas ele vai ser o nosso guia. Gente, a gente vai fugir dele ou não vai? Fala sério. Vai só roubada, concordam comigo? Só coisa de turista para inglês ver, certo? Então eu vou dizer para vocês, não sejam um guia ucraniano na Bahia quando vocês pegarem uma história. Pegou a história, leu a história, se sentiu um guia ucraniano na Bahia. Ou escolhe outro, ou lê, até você se apropriar e fazer as pontes, fazer as conexões, ver os seus espelhos, ver onde essa história te leva, onde você leva essa história, o que dessa história conecta com você. Essa história me lembra minha avó que cantava aquela música, vou botar a música quando eu contar essa história. Uma vez uma professora me disse assim, Kiara, quando eu tinha 6 anos, minha mãe era muito severa e brava, minha mãe não deixava eu sair de casa, mas pedia para comprar pão. Eu fui na venda, fiquei presa dentro da venda com 6 anos de idade. Essa foi a professora mais inesquecível que eu conheci. O nome dela era Elza. O e-mail dela era falecomelza@gmail.com. Eu reencontrei essa mulher numa viagem literária pouco tempo atrás. Quando eu contei para ela que eu lembrava dela e contava isso para as professoras, ela ficou toda encantada, toda feliz. Ela é uma grande narradora. Ela conta, ficou presa na venda. 6 anos. O que ela fez na venda? Mercadinho. Comeu a venda inteira. É o sonho dela. É o sonho. Gente, ela tomou sorvete, comeu bolacha, comeu chocolate, ela se acabou. Se acabou. Aí ela disse que depois ela se deu conta do que ela tinha feito, ela realizou. E aí ela foi para o vidro, aí tinha um segurança. Aí disse que o segurança, a hora que olhou para trás no vidro, viu uma menina toda de chocolate, ele quase morreu de susto. Porque ficou, né? E aí ela tomou uma bronca da mãe, terrível. E agora eu pergunto, quem é que vai contar melhor João e Maria na hora da casa de doces? Eu ou ela? Quem é que vai ser o guia baiano na Bahia? Ela! Quando ela contar essa história, ela tem a obrigação de contar que ela viveu isso. Ah, mas ela vai estimular as crianças? Não. Uma história não é uma bula de remédio que você conta e cegamente a criança vai lá e faz aquilo. Quando eu era pequena, eu ouvia aquela música. Atirei o pau no gá, mas o gá não morreu. Dona Chi admirou, do berro. Sabe o que eu achava? Que era uma música francesa. Atirei o pau no gatotô. Mas o gatotô não morreu. Chicacá admirou o CC. É claro que Mirou o CC era o lugar de origem de Dona Chica. Dona Chica da onde? De Mirou o CC. Do berro, francês. Do berro que o gato deu. Eu tenho um amigo que ele dizia assim, olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ele passou óleo nos olhos. Trabalhar com as crianças, principalmente com as pequenas, é afinar a nossa escuta diariamente. Nesse momento, eu conto sobre um grupo
e sobre 2 alunas que foram muito importantes para mim, porque me deixaram numa situação que eu realmente não sabia o que dizer. E me fizeram pensar o seguinte: e se os silêncios coubessem nessa relação? E se as histórias servissem para a gente estar verdadeiramente com as crianças quando elas estão diante de perguntas difíceis sobre a vida? O que será que as metáforas têm a ver com isso? A gente vai conversar. Vem comigo. Às vezes, falta a delicadeza da gente olhar para as crianças e perguntar onde elas estão, o que elas veem como viabilidade, o que para elas importa. A gente está contando história, que história e para quem? É sobre o que a gente está falando, com quem? Uma vez eu contei histórias para uma menina que transformou a minha vida para sempre. Cibele era a menina. A menina tinha um problema que ela, com 4 anos, parou de falar, fez greve de voz. E eu não sabia qual era o contexto. Quando eu ia contar a história, comigo ela falava. Ela olhava para mim e fazia... Aí eu falava, era um negócio feio. Ela falava, muito lindo. Eu falava, é muito lindo. Ela falava, horroroso. Era assim. Aí um dia eu estava contando uma história para ela e ela começou a chorar copiosamente. Eu falei, Cibele, o que aconteceu? Ela falou assim... Ela já estava começando a falar de novo, né? Estava melhorando da greve de voz. Ela me chamou fora e falou, minha mãe não está na casa da minha avó, não tem nenhuma roupa no guarda-roupa. Ela foi embora e é meu aniversário. Naquele dia, eu ia contar uma história que eu nem lembro qual era, mas eu mudei para o Pégasus. Conhecem Pégasus? Tipo Patinho Feio, mas ele vira cavalo voador no final. Basicamente é isso. E eu contava aquela história com aquele furor e tudo, e olhava para ela e eu sentia os olhinhos dela me olhando assim, ó, magnetizada. E ela estava me olhando como quem pergunta assim, como é que você fez para ser você? Como é que você fez para estar onde você está? Como é que você achou um jeito? E eu olhava para aquela menina e contava aquela história e vinha na minha cabeça assim, Cibele, um dia você vai ser mãe e não vai ter nenhuma filha esperando você sem saber onde você está. O mundo vai girar, vai contando histórias, vai criando histórias, vai encontrando um jeito de narrar a sua situação, porque o mundo vai girar. Me vinha isso, eu não falava para ela, mas me vinha com força. Contei numa sexta-feira, no sábado eu casei. Quando eu estava com as 2 famílias se juntando para eu exatamente mudar de lugar, de filha para mãe, eu lembrei da Cibele. Eu estava contando aquela história para quem? Para uma Kiara de 4 anos de idade. Quando a Cibele falou aquilo da avó dela, veio, Miriam, um enorme eu também. As crianças nos levam para a criança que a gente foi. Não há profissão mais arriscada do que professor de criança pequena. A gente é abraçado na perna. Isso não é qualquer coisa. A nossa disponibilidade, o pedido de disponibilidade é total. A gente está lendo a história hoje, mas a gente está lendo com a criança que a gente foi, a gente está lendo com a cultura que a gente tem, a gente está lendo com a valorização da cultura que a criança tem hoje. É uma ligação muito complexa de teias que movem essa história no que é dito e no que é não dito. E essa teia é uma teia de subjetividade que vai sustentar a imaginação e a capacidade linguística expressiva e de repertório para um dia essa criança escrever, contar quem ela é. É nesse começo. Isso não é qualquer coisa. A Cibele, quando ela falou isso, professora, eu olhei para ela e falei, eu também, minha mãe me deixava 1 mês de férias na minha avó. Só que a minha mãe não lidava muito bem com choro, então ela falava assim, não vou me despedir, para que a Arinha não... Eu chorava? Mais que um bezerro. Muito mais, principalmente porque a minha mãe, que eu confiava, tinha ido embora sem me avisar. Isso era uma traição. Eu vivia isso como um grande abandono. Bom, minha avó era professora, eu contei para vocês já. Era baixinha, estava sempre de vestido, muito arrumada. Dona Tunica veio de uma geração que também não abraçava. Alguém tem uma avó que não sabe abraçar? Alguém tem uma avó que não é dela, ela não viveu, não sabe receber abraço? Eu mudei isso com a minha avó, professora. Quando meu avô morreu, ela ficou muito triste. E aí eu também fiquei muito triste, nós 2 gostávamos muito dele. E aquele eu também foi tão forte que eu passei a visitar minha avó e a tirar ela do chão. Ela era baixinha, eu abraçava ela e ela saía do chão, ela, para, Kiara! Os pezinhos assim, a bochecha rosa, o olho quase chorando todas as vezes. Ali a gente venceu uma barreira. Mas essa avó
me pegava no colo, chorando, com 3, 4 anos de idade, me levava para a cama dela, era uma cama bonita de captonê vermelho assim, e ela cantava para mim, Margarida, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Vem, jardineira, vem, meu amor, não fique triste, esse mundo é todo seu, tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Gente, quando ela cantava isso, eu não entendia nada. Eu tinha 3 anos, eu não sabia o que era uma camélia, eu achava que era uma flor, e era. Aí alguém tinha morrido, mas a minha avó não me dava nenhuma frase racional de explicação. Sua mãe vai voltar amanhã, sua mãe foi trabalhar para o seu sustento, sua avó vai cuidar de você, você está em lugar seguro, você será bem alimentada, vai dormir na hora certa. Nada. Ela cantava uma música, e eu só entendi o tamanho, a importância e a força disso, quando fui numa escola em São Paulo, que agora eu vou contar para vocês, vai parecer a história da carochinha, mas não é, eu garanto que não é. Posso contar? Uma escola top, muito dinheiro. Uma escola, quando a pessoa é muito rica, como é que eu falo? A pessoa é abastada, afortunada? Pior que isso. A pessoa é podre de rica. Professora, como é que a senhora chama? Como? Mara. Mara, as grandes fortunas brasileiras foram construídas das famílias podres de ricas, quatrocentonas, em cima de dizimação indígena, em cima de escravidão, em cima do suor, da negação de várias culturas. Portanto, quem é muito rico há muito tempo, me desculpe, mas é podre mesmo. A escola, as crianças falavam português, inglês, alemão, espanhol e francês. E eu male o português. Cheguei aqui com meus cacarequinhos, já foi há muitos anos atrás, tá, gente, isso. Quando eu cheguei lá, o pessoal falava assim, bom dia, dona Ciclana, para os professores. As professoras eram impecáveis, pareciam aeromoças, super maquiadas, o vestido impecável, o cabelo assim, ó, tudo, não tinha um fio de cabelo fora do lugar. Crianças de 6 anos, 5 anos. Aí eu falava, o que é isso aqui? Um cano. Se eu fizer assim, um cano. Se eu fizer assim, um cano. Aí, gente, eram só ervilhas. Aí uma criança falou assim, meu motorista falou que ele tinha 3 irmãos. E que os irmãos dele, na noite de lua cheia, usavam um negócio desse para ver a lua lá da janela proibida. Aí a outra disse assim, minha empregada falou que eram as únicas pessoas que estavam entregando narrativas, histórias, palavras, expressividade, contato, afeto, sentido na vida, mistério, acolhimento, cultura. Só que era meu motorista e minha empregada. Ninguém é seu. Isso é resquício da escravidão. A pessoa trabalha para você, seu a pessoa não é. Mas, enfim, só que essa escola tem uma classe da favela. Uma classe que é em outro espaço físico, outro grupo docente e outro horário para as crianças não se encontrarem, mas é da mesma escola. Quando eu cheguei lá, as crianças da escola da favela pegaram a caixa de livros, colocaram no meu pé e disseram, Chiara, é tudo seu! Eu falei, meu Deus, é outra coisa. Aí eu falei, o que é isso aqui? Isso aqui é um telefone de telemarketing. Isso é um tubo de esgoto da minha rua. Isso é uma antena. Isso é... Gente, eu fiquei em choque. Eles conseguiam atribuir sentido, porque a vida deles carece de sentido e de reconstrução o tempo inteiro. Hoje eu vivo com a minha mãe, agora eu vivo com a minha avó, agora eu vivo numa viela que agora foi construída uma estrada. Agora, isso dá para eles uma maleabilidade, uma adaptabilidade. E inteligência nada mais é do que capacidade de adaptação. Não há quem não consegue se adaptar. Não é um parâmetro a menos de inteligência. Inteligência tem muito a ver com conseguir atribuir sentido, perceber e adaptar. Os meninos, eu fiquei em choque. Aí eu contei Contos de Enganar a Morte, que era uma história do Ricardo Azevedo, que é uma história de um homem que apronta todas, aí morre, aí vai para o céu. São Pedro fala, não, aqui você não fica que você aprontou comigo. Aí ele vai para o inferno e o diabo fala, aqui de jeito nenhum. Você aprontou comigo. Então ele fica vagando. É uma história jocosa, engraçada, de tradição oral brasileira. Quando eu contei, o menino falou assim, Chiara, meu tio morreu, meu avô viu ele na laje. O outro falou que, isso não é nada, jogaram um corpo no meu terreno.
O outro virou e falou assim, isso não é nada, sabia que tripa é amarelo? Quem tem a história mais potente, sou eu ou são eles? Um menino de 6 anos está me contando que viu um corpo morto. A gente está falando de ética. Eles estão diante de um adulto contando isso. Não tem a menor chance de eu dizer, então, e a história? Não. É de uma confiança em mim brutal, enorme. Aí eu olhei para eles e eu não sabia o que fazer. E aí eu devolvi a pergunta, e seu tio? É porque eu tenho saudades dele. E o corpo do seu terreno? É porque ele tinha um filho igual eu. E a tripa? É porque meu irmão também morreu de droga. Dói porque faz empatia, dói porque tem integridade. Dói porque eles são livres, íntegros. E aí eu não sabia o que fazer, eu olhei para eles, o chão se abriu, a professora assim, sabe quando está assim, é um trisco de acabar com tudo? Aí me veio uma ideia, falei, vamos cantar uma música. E aí eu falei, que música vocês querem? Eles, como pode um peixe vivo? E a gente cantou em homenagem a todas essas pessoas. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver sem a sua companhia? Quando eu acabei de cantar, eu falei, meu Deus, quem me ensinou isso foi minha avó. Tem hora na vida que não tem o que dizer, sabe, gente? Tem hora na vida que é só um abraço. Que é só uma música que vai te salvar, que é só um filme bonito que você vai ver, que vai te devolver o sentido. Tem hora na vida que é só contato humano. Tem hora na vida que ela é tão misteriosa e a gente fica tão diante da nossa finitude, da nossa pequenez, que só uma coisa vai salvar a gente. Uma metáfora. Uma vez eu estava num festival de cinema para a primeira infância. E uma professora muito jovem falou assim, eu quero fazer um depoimento. Minha filha estava do meu lado. Quando aquela mulher falou, eu tive um ciricutico, quase botei um ovo na cadeira. Minha filha falou, meu Deus, era o microfone aberto, eu pedi o microfone, minha filha falou, minha mãe vai soltar um discurso. Eu soltei mesmo, gente, confesso para vocês. Porque aquela professora disse assim, sabe o que aconteceu comigo em sala de aula hoje? Eu disse o quê? Eu peguei, segunda-feira, um menino com a fralda que eu botei na sexta. Como é que chama isso? Negligência, descaso, necessidade, falta, a gente pode dar aqui vários nomes, certo, gente? Aí, agora eu vou soltar o discurso, posso? Sabe o que é isso? Não é nada. É só uma fralda suja. Quem está dentro daquela fralda é uma pessoa. Uma pessoa cheia de habilidade, cheia de grandeza, cheia de possibilidade, uma pessoa diante da sua própria história que vai ser construída e reconstruída muitas vezes. A criança chegou nessa situação, pega a criança 2 segundos, troca essa fralda, bota uma fralda limpa, coloca uma roupa do Achados e Perdidos e você é maravilhosa. Um dia você não vai nem lembrar dessa fralda, meu filho. Isso foi um acontecimento na sua vida que, já foi. Porque se a gente olha para a fralda, a gente perde a criança. A gente perde uma história, a gente perde uma narrativa. Muitas vezes é só na escola que a criança é sonhada. Nesse mesmo festival teve um filme que me marcou muito. Era um filme de adolescentes. Aí o professor pegou adolescentes muito difíceis e vinculou muito esses adolescentes à escola. E quando acabava o filme tinha um menino, e ele era um menino nordestino. Não lembro, eu acho que era de Teresina, mas eu não me lembro bem. E o menino andava e falava, sabe o que é? É que quando eu parei de ir na escola, meu professor bateu lá e me chamou de volta. E aí eu disse para ele, sabe o que é, professor? Nunca me sonharam. Me sonharam um frentista de posto de gasolina, me sonharam um vendedor aqui, me sonharam um vaqueiro. Nunca ninguém me sonhou um doutor, nunca ninguém me sonhou uma outra coisa. Muitas vezes é no espaço da escola que essas crianças são sonhadas. E muitas vezes as pessoas que sonham essas crianças são os professores. Porque os professores estão numa interface de mais vocabulário às vezes, de mais repertório às vezes. Muitas vezes são os professores que olham para essas crianças e enxergam quem elas vão ser. Para além até mesmo das suas relações mais íntimas. A gente pode ser marcado
ter nossos corpos marcados por experiências muito doídas. E nessa perspectiva, quem não está num bom lugar, estando com as crianças, pode ser bastante prejudicial para muita criança ao mesmo tempo. Mas se a gente está no lugar certo, a gente pode transformar a criança que está ali, mas também o filho dela, o neto dela, e pode fazer uma interface de transformação muito profunda. É um lugar muito, muito bonito e forte. Quando eu estava começando a contar histórias, eu entrei numa classe de crianças de 2 anos e pouco. E aí eu fiz uma certa brincadeira, que eu peguei as pecinhas e joguei no chão. Tchá! Gente, para que eu fiz isso? É que tinha a ver com a história que eu contava, sabe? Tinha uma derramação na história. Eu passei 6 meses derrubando e catando peça. As crianças olhavam para mim já assim. Gente, elas salivavam, o olho delas brilhavam, elas batiam a mãozinha, elas derruba. E aí eu tentava pegar outra história, né? A gente tentava fazer outra coisa, já aconteceu com vocês? Fala, gente, isso aí já foi, né? Não, 6 meses. Elas estavam ali 2,5, quase perto de 3. Aí eu fui falar com a psicóloga da escola, eu não aguento mais derrubar a peça. Ela falou que elas estão em época de desfraude. Elas estão vivendo o segurar, soltar, reter, derrubar, escapar. Isso para elas é um tema, é visceral. É uma pergunta. Todas as histórias têm boas perguntas. E parece simples, parece corriqueiro, né? Todo mundo aqui já desfraudou. Mas em que momento a gente fala tudo, em que momento a gente guarda? Não é? Outra vez eu contei uma história e aí eu brinquei que eu caía. E vieram todas as crianças cuidar de mim. Eu tive que cair praticamente um ano inteiro. Elas olhavam para mim, cai. Aí vinha uma, dava remédio, dava beijinho. Elas me cuidavam. Todas as vezes em que a gente muda de lugar com as crianças, uma professora grandona mudou de lugar, caiu. E as crianças conseguem fazer triangulações, elas mudam de personagem. Elas vão da criança para a professora, para a mãe. Essa mudança de personagem, e se eu for isso, e se eu sou aquilo, e o que acontece se eu me tornar aquilo, é extremamente rico e extremamente transformador. Eu fiquei caindo um tempão. Eu vivi uma infância na qual contar boas histórias, encontrar boas histórias, construir sentido, foi muito importante. Aí um dia, eu estava no aniversário da minha mãe, eu levei o bolo de aniversário, só que, obviamente, eu esqueci a vela, certo? Tinha vela na casa da minha mãe? Nem de 7 dias tinha, gente. Nem aquela grandona para quando acaba a luz? Não tinha, nem aquele fósforo grandão, assim, tinha nada. Aí estava eu, minhas filhas adolescentes, meu irmão, a atual mulher, a mulher antiga, os sobrinhos todos em escadinha, um com ciúmes do outro, sabe aquele caos? Estava fácil ou estava difícil reunir para o parabéns? Gente, não estava fácil nem para os adolescentes, nem para o meu irmão, nem para as mulheres, nem para as crianças. Suspeito eu que nem para minha mãe. Mas o bolo estava lá. Minha mãe olhou e falou, não importa, a vela está aqui. Olhou para o meu sobrinho de 4 anos e falou, Heitor, tá vendo a vela? Tô, vovó. Olhou para o de 3 e falou, tá vendo a vela? Tô. Olhou para de 2, tá vendo a vela? Olhou para de 15, tá vendo a vela? Tô, né, vó? Olhou para um por um, adulto e criança. E a gente cantou parabéns, apagou a luz e cantou parabéns no escuro, diante de uma vela que não existia. Nesse dia eu falei, foi ela. Eu estou há 27 anos cantando parabéns com velas que não existem. Vocês, educadoras, que estão diante da literatura, estão diante de velas que não existem. Quando a gente canta parabéns numa vela imaginária, a gente diz, não importa onde você está, não importa a situação que você vem, a situação que você vive.
Existe a sua capacidade de enxergar coisas, a sua capacidade de se adaptar, a sua capacidade imaginativa, a sua capacidade de dar nó em pingo d'água na sua vida, a sua capacidade de crescer forte, de fazer amigos, de fazer vínculos, de se tornar alguém que sabe viver socialmente, de se tornar alguém que conhece suas potências, conhece sua ancestralidade, se orgulha de quem é, entende a história de seu país, entende sua própria história. Essa é a vela. Todas as vezes que alguém usa uma literatura para fazer a criança caber numa só lógica. Tem uma mulher, uma autora, que hoje tem quase 80 anos, eu sou apaixonada por ela. Ela tem um livro que se chama Sintomas da Infância. Ela diz que na infância nós temos sintomas de poesia. A gente vaza, fala demais, ou a gente fica ensimesmado, ou tudo cai. Ou tudo vira meleca, aquela criança que está a mão, o cabelo, tudo vai vazando. Ou aquela criança que é afetiva, beija, abraça, falta mastigar todo mundo. Ou aquela criança que vai mais lento, vai mais na atenção do pequenininho. Ou aquela criança que é mais barulhenta, que chora, que extrapola, que é mais hiperbólica. Ela diz, as crianças trazem sintomas de poesia. Porque o mundo acabou de começar. A gente há de ter bastante delicadeza com esse período, porque é fundamental. Larguem o momento de contar a história da rotina como um único olhar possível para as narrativas. As narrativas estão em todas as coisas. Estão na troca de fralda, na percepção do corpo, no alimento. Pensem na palavra como um mergulho, como alguma coisa que vai entregar essa criança para o mundo. Fazer aderência, tecer relação. As palavras são grandes elos. Não economizem palavras. Não economizem contar suas próprias histórias. Contem mesmo, até as mais impossíveis. Levem isso. Obrigada, minha querida, obrigada. Obrigada.